Bom, boa noite a todos, boa noite. É sempre um prazer estar aqui nessa casa, que já aí dos 20 e tantos poucos anos nos acolhe com tanto amor, com tanto carinho, né? E, queridos, uma coisa que eu sempre falo, gosto de começar nas palestras, lembrar, né? Que coisa bonita, poder vê-los aqui. Quando a gente vem aqui, está aqui na frente e olha para a plateia, não espera vê-la cheia ou pela metade. Não, isso não tem importância. O importante é olhar e ver irmãos de caminhada, de jornada, determinados a transformar suas existências, fazer ela valer a pena. Não importa em que momento da vida estejam. Então isso, para mim, é motivo de muita alegria. Com certeza, para todos aqueles que trabalham no bem, ver vocês aqui, preocupados, interessados, né, em melhorar suas vidas, né? A gente sabe que a vida, o mundo aí fora é convidativo, né? Tá um dia friozinho hoje, né? Bom para estar em casa, tomar aquele caldo quente, ficar debaixo dos edredons, né, assistindo seja lá o que for, mas enfim, estamos aqui. Então, só por isso sintam-se já dignos de vitória, porque estão interessados, estão determinados a modificar a sua própria história, fazer ela valer a pena. Isso por si só é motivo de alegria, tá? Sintam-se muito recompensados. Hoje, já faz algum tempo eu tenho trabalhado bastante esse assunto, tá? É o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, tá certo? Que é bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Então nós vamos tratar um pouco aqui do perdão, da nossa capacidade de perdoar, de buscar o perdão e de nos curar das mazelas que o não perdoar, o de não ser perdoado causa. Já se fala há muito tempo, tá, que o importante seríamos nós desenvolvermos a capacidade de não precisar perdoar. Como assim, não precisar perdoar? Porque não nos magoaríamos, não desenvolveríamos ressentimentos, rancores. Sabe, é aquela coisa reflexo, bate e volta. Não encontra morada em nossos corações. Mas a nossa condição humana, nós sabemos, ainda é difícil. Vivemos num planeta que, como há pouco a nossa amiga, nossa irmã falou há pouco, né? Está em transição. Somos um planeta de provas e de expiações. Se cá estamos, não é porque precisamos ou merecemos, simplesmente. É porque é necessário estarmos aqui. Estamos aqui nesse planeta para reparação dos enganos, dos equívocos do passado, em aprendizado, porque somos teimosos. Já tivemos até milhares e milhares de idas e voltas para a Terra, e somos teimosos em aprender sobre o amor, né? Nos ressentimos com tão pouco, né? Um pisão no pé, um olhar mal dado, e pronto. Lá estamos nós, de nariz torcido. E é sobre isso que eu gostaria de tratar com os amigos, né? Perdoar, né? Perdoai para que Deus vos perdoe. Será que aqui alguém não tem ninguém para perdoar? Será que aqui alguém não está buscando o perdão de alguém, de outrem? Vasculhemos nosso coração. Vasculhemos as entranhas dos nossos sentimentos. Fazendo aquela panorâmica sobre os idos anos de nossa vida. E observemos como estão os nossos sentimentos. O autoconhecimento, irmãos. Temos que ter ciência de quem somos e como estamos. Certamente existe alguém lá, escondido nos nossos sentimentos, que está esperando o nosso perdão. Certamente existe alguém que nós devemos buscar o perdão.
às vezes a gente ouve falar e sabe de irmãos. Quando eu falo irmãos, é irmãos sanguíneos, aquele que gozam do prazer de ter o mesmo pai e a mesma mãe, que não se falam. Olha só a divina providência na arquitetura perfeita das reencarnações, aproxima aquelas duas criaturas para que elas aprendam no convívio do lar a se amar. E elas, às vezes, por besteiras, refutam, desmerecem essa oportunidade bendita. Vejam só que coisa, né? Então, sim, se nós procuramos o perdão do Divino Pai Celestial, desse arquiteto do universo, nós temos que perdoar. É necessário que a gente aprenda a perdoar. Quem perdoa, irmãos, alcança o perdão. É quase que uma consequência imediata. Quando nós perdoamos, aprendemos a perdoar, nós naturalmente, o magnetismo e a irradiação que esse sentimento maravilhoso causa, traz a réplica do perdão que nós precisamos também. Às vezes, até bem pouco tempo atrás, eu pensava comigo, mas Deus perdoa? Como assim? Eu entendia que Deus não perdoa. Porque o perdão é um sentimento humano. A gente perdoa porque se deixa magoar, se deixa ofender. Quem sou eu, na minha pequenez, para ofender o Divino Pai? Perdão, para ofender o Divino Pai, magoá-lo. Ele não tem o que nos perdoar, ele não se ofende conosco. Queridos, o Criador de 200 milhões de galáxias vai se ofender com a criatura? Principalmente quando ele olha para ela e vê que ela é errante, que tem tanto a aprender, é uma criança diante da eternidade. Mas nós é que precisamos nos sentir perdoados. Quando nos sentimos perdoados, quando sentimos a necessidade de ser perdoados por Deus, e quando sentimos que isso acontece? Quando perdoamos. Mas aquele perdão que sai de um coração que está aprendendo sobre o amor, que está aprendendo sobre sentimentos nobres, de caridade, é o perdão verdadeiro. É desse perdão que a gente fala. Olha, pessoas que não são misericordiosas, elas não são mansas, tá? E nem são pacíficas. Observem as pessoas que têm essa dificuldade de perdoar, de saber sobre o amor. Em geral, elas são mais duras, são mais propensas a violências, se estressam mais. Observem essas pessoas ao seu redor. Notem com generosidade que esses irmãos, muitas vezes irritados, que são nervosos, estressados, que é bem característico dos nossos dias, no final das contas, queridos, existe dor dentro deles. Eles precisam mais da gente, essas pessoas que normalmente a gente quer ver longe de nós, né? Elas precisam mais de nós do que nós delas. E a caridade, aí aparece nesse momento o convite à caridade, em servir esses irmãos. Então aprendamos a perceber esses irmãos e a perdoá-los, por eles não serem conforme nós gostaríamos que fossem. E quem somos nós para também definir como as coisas deveriam ser? Olha Jesus, não tinha uma pedra para colocar a cabeça, não andava descalço, não tinha sandálias, e a gente aqui quentinho, abrigado. E por vezes, olhando para os nossos irmãos na sua pequenez, julgando-os, negando-lhes o perdão. Aprendamos sobre o perdão, meus irmãos, porque o perdão ele é divino. O perdão cura, alivia, nos deixa mais leves. O perdão é um passo para a felicidade. O perdão, como eu estava dizendo, ele é divino e ele demonstra evolução moral. Tantas vezes aqui na casa espírita, eu acredito que para muitos aqui, pelo menos, não deve ser a primeira vez. Lemos tanto sobre essa doutrina edificante, consoladora, amparadora. Assistimos a tantas palestras,
É tanto conhecimento, é tanta literatura, é tanto palavrório, e todo esse trabalho encontra morada em nossos corações? Ele nos modifica enquanto criatura? Ou a gente só está fazendo disso um compromisso das quintas-feiras, das quartas-feiras, das terças-feiras, das segundas-feiras, dos domingos? É um compromisso? Ou é um trabalho de modificação que levamos para a rua, que nos transforma amanhã cedo, quando acordamos cedo, né? Fala, bom dia, querida, e ela olha para a gente, né? Com aquele olhar, né? Bom dia é o quê? O que o dia tem de bom? Tem o dia que esse Deus maravilhoso nos permitiu. Aliás, sintam-se abençoados. Sintam-se abençoados porque estão aqui. Hoje cedo, quando acordaram, abriram os olhos, olharam para o teto, se reconheceram nesse mundo, já começou as bênçãos. Porque da noite de ontem para hoje, queridos, o Pai de eterna bondade e de misericórdia, muitos de nós recolheu. Sintam-se abençoados porque o dia transcorreu e vocês estão aqui. Enquanto tantos outros, o Senhor achou por vir fechar-lhes o tempo na terra e recolhê-los. E nós estamos aqui. E Ele, com um pouquinho de sorte, vai nos permitir mais um dia. Então sintam-se reconfortados com a oportunidade do porvir de mais um dia. Então desenvolvemos o amor e o perdão. Quando aprendemos a perdoar, queridos irmãos, isso é um sinônimo de elevação moral. Esse é um sinônimo de tudo isso que nós estamos fazendo está surtindo efeito. Estamos nos transformando. Hoje somos pessoas melhores que ontem. Amanhã seremos melhores que hoje. E aí expôs o quanto perdoar. E Pedro pergunta para Jesus: Mestre, e quantas vezes eu deveria perdoar aquele que me ofende? Seria por 7 vezes? E o divino mestre Galileu, me dá até me trava um pouco a garganta quando eu me lembro de Jesus. Ele diz, com tanto amor, eu vos digo, Pedro, que não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Aí tem aqueles que fazem as contas, né? Me perdoe, eu não me lembro, eu não fiz a conta com anterioridade da coisa. Porque não importa. Se a gente recorre à cabala ou à numerologia, a gente sabe que o 7 é um número que representa e nos arremete à ideia do universal. É isso que o mestre nos diz. Perdoa incondicionalmente todas as falhas. Não importa o que lhe façam, o tamanho que lhe façam, perdoa. É este o exemplo que o mestre veio nos falar através dessa parábola. Não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Um número infinito. Por quê? Porque vemos no outro a nós mesmos. Quando ele erra, erramos junto com ele, porque nós erramos junto com ele. E mostra que nós também necessitamos do perdão, porque na nossa vez erraremos também. E não gostaríamos de ser perdoados? Claro que sim, não é? Porque ninguém gosta do fardo, da dor, da culpa, do erro que leva consigo. O perdão, queridos, ele é humilde e não humilha. Quem perdoa não impõe condições. Por vezes, a gente ouve falar, a pessoa, não, eu te perdoo. Não, eu te perdoo, mas eu não quero te ver nunca mais, ao menos nessa vida. Eu te perdoo, mas repleto de holofotes, de confete, para mostrar, tá vendo? Eu fui capaz de perdoá-lo. Que perdão é esse que humilha? Que perdão é esse que ostenta? O perdão é humilde. O perdão é igual à oração, irmãos. Ele é recolhido. Eu chamo para perto aquela pessoa ao qual temos dívidas um com o outro. Eu chamo para perto aquele que me deve ou que devo, e conversamos no silêncio, na penumbra, e nos reconciliamos mutuamente.
em amor, sem estabelecer condições, sem espizinhar o outro, muitas vezes na sua pequenez. Muitas vezes a gente perdoa o outro, mesmo sabendo que ele está errado. E é assim que deve ser. Sabe qual que é o nome disso? É amor. É amor incondicional. Isso é perdão. É esse o perdão que nós temos que distribuir. Mas não um perdão verbal. Eu te perdoo. E fala, eu te perdoo para cá. Eu te perdoo para lá. Não, sinta o perdão. A gente sabe que perdoa quando se lembrar dos motivos que causou essa diferença, não tem sentimento nenhum. Pelo contrário, a gente até ri. Quantos de nós aqui, quando lembra principalmente da mocidade, né? Principalmente da mocidade, coisas que eram motivo de dor, né? Que de mágoa, de rancor, hoje você lembra e fala, gente, não acredito. Não acredito que eu fiquei de cara amarrada com aquela minha amiga, aquele meu amigo de jornada, por essa besteirinha. Faz parte da evolução, tá? E o importante de nós aprendermos a perdoar é porque estamos constantemente imbuídos numa atmosfera que vai nos propiciar oportunidades de novamente ter que perdoar. E muitas vezes coisas mais difíceis. Porque faz parte da evolução. Até que chega um momento que nós não nos magoamos mais, não temos o que perdoar. O outro até acha que nos deve alguma coisa. Quando vem se retratar, mas do que você fala? Acha, que isso? Não há o que se perdoar. Vem cá, me abraça. E é assim que deve ser. Querido, da importância de se reconciliar com os adversários. Eu tentei retratar aqui com palavras as palavras que a gente vê no Evangelho, mas eu confesso que eu tenho, entre aspas, um certo preconceito com algumas palavras. Adversário, né? Se caminhamos junto, olhar o outro como um adversário, é tão pesado, é denso, é tenso. Mas enfim, é importante essa reconciliação enquanto há tempo. Porque enquanto espíritas, porque vamos nos falar enquanto espíritas, nós sabemos que a morte não existe, que o espírito é eterno, e que ele, por um processo de justiça divina, de causa e efeito, de necessidade, de evolução, ele faz tantas idas e vindas à terra, e quiçá que Deus nos permita vir à terra, quantas forem necessárias. Tá certo? Por que eu falo quiçá retornar à terra? Porque, olha, irmãos, vigiem seus dias, vigiem seus pensamentos e o que tem feito. Porque somos também trabalhadores da última hora. Tá? Vir para a terra vai ser um presente na próxima existência. Vai ser motivo de muita alegria. Tenham seus créditos. Tenham na sua bagagem a hora que se apresentarem, retornando ao verdadeiro mundo, o mundo espiritual, quando forem falar, e aí, como é que foi a última existência? A sua ficha diz isso, o que você me fala? Ah, consegui bastante coisa, ótimo. Porque, do contrário, a gente vai para mundos proporcional ao nosso estágio evolutivo, à nossa evolução. Se somos teimosos, olha, vamos habitar em mundos que vão ser proporcionais. Isso não é ruim também não, viu? Isso é para derrubar nosso orgulho, nossa vaidade, nosso egoísmo, porque lá a gente vai aprender. Faz parte. Aliás, né, como a irmã disse, esse trabalho que vai ter aí com os livros sobre a transição do planeta é interessantíssimo, tá? Pensem a respeito na possibilidade de vir, que vale a pena. Então, queridos, a morte não nos livra dos nossos inimigos. Espíritos vingativos frequentemente nos perseguem quem tenha lhes feito sofrer. Olha, irmãos, se caminhamos aqui com o nosso irmão e não nos reconciliamos, os sentimentos que conservamos nas nossas diferenças um com outros, nas nossos embates, acredite, quando por ocasião do desencarne não acaba, a gente sabe disso, a gente está aqui, isso a gente já sabe. Pelo contrário, tá?
Se levamos sentimentos de amor, eles são potencializados. Se levamos sentimentos diferentes do amor, idem, eles são potencializados. E mais, aquele que se sente prejudicado pelo outro, vai procurá-lo e vai persegui-lo e vai atormentá-lo. E aquele que vai ser atormentado, se estiver no corpo, sente mais. E quem está, o irmão espiritual que sabe disso, que pode fazer a gente que está aqui no corpinho quentinho, sentir mais esse tormento. Está aí uma das causas, uma das maiores causas de obsessões. Esses irmãos, a gente não se resolve aqui na terra e leva isso para outras vidas, tá? Para o plano espiritual. Fica um ciclo, um perseguindo o outro, tá? Por isso que é muito importante a gente se reabilitar com os nossos irmãos, enquanto a gente caminha junto com eles. Por isso que Jesus fala, reabilita com o teu irmão enquanto caminham juntos. Tá? Olha, ele não podia falar, o mestre é fantástico, né? Ele não podia falar claramente aquilo que essa doutrina consoladora, amparadora, agora nos fala com tanta propriedade. Temos que resolver as nossas pendengas, né, por assim dizer, agora. Para que deixar para mais tarde? É orgulho? É vaidade? Ah, porque eu não vou. Recentemente teve desculpem, eu não gosto de falar muito de marca, de coisas assim, mas enfim, teve uma propaganda na TV de um carro, que o filho levando o pai no carro, fala, ó, eu vou te levar para ver o seu pai, o seu irmão. Ah, não, mas eu não vou conversar com ele, E ele não percebia que o filho ligava a tecnologia lá do carro, estava ligando para o irmão, né? Que não se falavam há anos. Ah, mas ele não vai querer nem me ouvir, e eu gosto tanto dele, eu sinto tanta falta dele. O outro já estava ouvindo. Olha só que beleza. E a gente se negando, muitas vezes, a nos reconciliar com os nossos irmãos. Vamos fazer isso enquanto dá tempo, enquanto caminhamos juntos, meus irmãos. Porque depois fica mais complicado. Para que ficar postergando? Se eu posso dar passos mais largos, mas não. Temos que romper com essas amarras do orgulho, do egoísmo. Tem que romper. Dói, que bom que doa agora. Não é melhor uma dor agora, imediata, do que uma que dure 200, 300 anos? Como é que tem que falar? Tem que desenhar. Essa é a verdade. Que doa agora. A gente não leva a criança lá para tomar a vacina, chora com ela a picada da agulha, mas sabe dos benefícios daquele medicamento. É assim que é. É difícil? É, mas precisa ter coragem. Coragem. Tá? Quem busca o perdão estando arrependido e procurando a reparação tem mérito, mesmo que o outro não perdoe. Gente, se eu procuro meu irmão para perdoá-lo, e eu estou interiorizado que realmente é isso que eu quero, estou arrependido do mal que eu causei a ele, eu quero a reparação, e sabe, isso está estou procurando pela modificação, para que ele aceite o meu perdão, estou trabalhando nesse sentido. Olha, os céus se alegram com isso, acreditem, e há uma mobilização espiritual em torno disso. O teu espírito mentor, o anjo da guarda, aquele que está contigo, ele fica de prontidão, te auxiliando, te intuindo, te imbuindo nessa atmosfera de amor. A gente sabe que por vezes, quando a gente vai buscar o perdão do outro, e está convicto, e está preparado, e se perdoou, porque é importante a gente se perdoar, para conseguir caminhar adiante, em frente, mas às vezes o outro ainda não está preparado para nos ouvir, e não nos ouve, a nossa parte a gente fez. A gente, inclusive, está se modificando para não cometer os mesmos erros. Mas se o outro não nos quer nos perdoar, meu irmão, cada um conforme sua obra, cada um conforme seu tempo. Não se preocupe com isso. Faça a sua parte. Isso tem mérito. Isto mostra aquilo que a gente estava falando o tempo todo, da vontade da criatura de querer se modificar, se melhorar, se transformar. Porque o tempo corre. O tempo corre e corre contra nós. Cada dia a mais, é uma escolha. Cada dia a mais. Ou é um dia a menos, ou um dia a mais. Escolham o que fazer desses dias. Tá bem?
Bom, eu não coloquei aqui, mas não deu tempo, mas eu vou falar sobre o arqueiro, né? Muitas vezes, a gente vê no olho do outro, vê o erro do outro, mas não vê os nossos. Meus irmãos, o que que é isso? É fácil, né? A gente aponta o dedo para a fraqueza do outro irmão. A gente aponta o dedo aonde ele erra. A gente aponta o dedo para ele, tá? Mas esquece de olhar para dentro de si. Se esquece de ver que somos criaturas imperfeitas, que erramos também. Faltamos com a indulgência. Faltamos com a caridade, com a generosidade. É fácil, né, julgar os outros. Mas e julgar a si próprio? Tenhamos cuidado quando vamos fazer isso. Tenhamos muito cuidado. É muito difícil julgar. O importante seríamos desenvolver a capacidade, a vontade de nos julgar, de reconhecermos em nós as nossas fraquezas. O tempo todo ouvimos falar sobre a necessidade do autoconhecimento, de nos entendermos enquanto criatura, da nossa necessidade de crescimento, de aprimoramento, de sabermos das nossas fraquezas. Então, como é possível nós desperdiçarmos o nosso tempo apontando a falha do outro, sendo que nós estamos aqui, tão carentes, tão necessitados de auxílio, de amparo. Por si só, se a gente conseguir interiorizar esse sentimento de refletirmos sobre a nossa necessidade de nos melhorarmos e trabalharmos isso, já seria maravilhoso. Se cada um fizesse isso, o mundo já não seria mais o mesmo. Por quê? Porque estaremos começando a afastar os sentimentos menores da terra. É importante, então, reconhecermos nossos erros, as nossas fraquezas e trabalharmos a nossa melhoria, ao invés de apontarmos a do outro, queridos irmãos. Às vezes nós pensamos, o sacrifício mais agradável a Deus, tá? Antes de procurar o perdão de Deus, procure perdoar o seu irmão, tá? Na procura pelo perdão, alivie-se dos sentimentos menores, de ódio, de rancor. Buscar o perdão ou perdoar é melhorar-se. Sobre tudo aquilo que estávamos falando, o que vocês acham que é melhor, que Deus se alegra mais? O que vocês acham que é mais agradável diante de Deus? Tá? Vamos pensar, gente. Você acha que quando nós procuramos o perdão do Divino Mestre, mas com o coração pesado, de sentimentos inferiores, estamos magoados, cheios de ódio, de rancor, o mundo nos convida o tempo todo a essas mesquinharias. O tempo todo. Observem seus dias. Quantas vezes somos convidados por dia, por hora, ao descaminho? Aí a gente pensa, mas onde estão elas? A revelia. Está no trânsito? É passar o sinal vermelho, tá certo? É oferecer um dinheirinho para se livrar de uma multa, tá certo? É a moça do caixa, ela te deu um troco a mais, você percebeu isso, não devolveu para a pobre trabalhadora. São coisas pequenas. Você vai num restaurante, trata com desdém aquele que está ali para te servir, tá certo? Você olha para o irmão do caminho tombado, com repulsa, aquela pessoa indigente. Põe-se no lugar do outro. Tá com repulsa, inverta as posições. Será que na situação do outro você não gostaria que alguém lhe estendesse a mão em amparo? Se te falta essa coragem ainda, tá certo? Ajude de outra forma, existem muitas formas. Tem pessoas que ainda não estão preparadas, não teriam que se esforçar para se prepararem, para trabalhar, levantar, ver no outro um irmão, tá? Se não conseguem, olha essa casa, quanto trabalho tem para oferecer? Não é pouco. Campanhas que auxiliam, aqui está todo mundo abrigado, quentinho, né? Alimentado, e lá fora, quantos são os irmãos queridos?
que estão ao relento, que não tiveram um prato de comida, que estão sofrendo pelo frio. Não são poucos. E nós aqui cobertos de orgulho, de vaidade. É disso que Jesus fala e nos convida. Se queremos aprender sobre o amor, sobre o perdão, temos que aprender sobre a caridade, sobre a generosidade, sobre exercitar o trabalho que Jesus nos convidou há mais de 2000 anos, enquanto dá tempo, porque somos trabalhadores da última hora. Vamos pensar sobre isso, queridos, o que estamos fazendo dos nossos dias, tá? Porque se queremos aprender a perdoar, se queremos o perdão, temos que aprender a perdoar, a amar mais. Um trabalha junto com o outro. Não julgueis a fim de não seres julgados. É complicado tratar desse assunto. Como é que vamos julgar? É um assunto que, por vezes, somos convidados a toda hora a refletir sobre ele. Não devemos julgar severamente, irmãos, outrem que não não devemos julgar outrem mais severamente que a nós mesmos, e nem condenar nos outros aquilo que não condenamos em nós mesmos. Olha só. Por vezes, condenamos nos outros as falhas que estão dentro de nós, que ainda não aprendemos a reparar. É fácil, assim é fácil, né? Nós escondemos com verniz social do bem tratar, dos códigos sociais, a pessoa que de fato nós somos, mas nós sabemos que isso é máscara. Isso é máscara. Algum momento isso vai cair, e nós vamos encontrar conosco mesmo, e só não tem ninguém para reparar isso, só nós conosco mesmo para respondermos a isso. E aí, como é que faz? Não tem jeito. Nós podemos nos esconder onde for, mas da nossa consciência não nos escondemos. Aprendemos a trabalhar isso dentro de nós. Às vezes a gente trata com repreendas terríveis. Principalmente, me desculpe se aqui tem alguns irmãos que têm cargos de liderança, de chefia. Às vezes somos duros, somos austeros, mas e a generosidade por trás disso? Será que eu estou agindo com o mesmo amor que eu gostaria que me tratassem? Pensemos sobre isso. Pensemos, será que eu estou condenando no outro aquilo que é uma chaga dentro de mim? Aquilo que precisa ser tratado? Refletimos, vamos refletir sobre isso, queridos irmãos. Tá. Antes de censurar uma falta, veja se ela não tem reprovação dentro de vós. É sobre isso, né? Vamos primeiro tratar de nos julgar, de repararmos os nossos problemas, antes de falar sobre os problemas dos outros. E, aliás, para finalizar esse tópico, né, a autoridade de quem julga é proporcional à sua moral. Nós vivemos hoje um momento único na nossa história, na história de nossa nação. Momento de grande transição mesmo, moral. A gente vê hoje coisas acontecendo aí no cenário político, social, que não se via até então. Estão caindo as máscaras. Muita coisa está acontecendo. Vemos pessoas que se diziam, perfeitas, honestas. A gente vê que hoje não é bem isso. Elas se cobrem com esse manto e a gente está vendo os fatos dizerem o contrário. Conosco não é diferente. Não adianta condenar eles não, ou achar que bem feito, é isso mesmo. Não, olhem para dentro de vós. É assim. Lá, eles são problemas deles com a justiça e com a justiça divina. Nós somos problemas nossos. Vamos pensar em nós nesse momento. Isso não é egoísmo não, isso é amor próprio. Tá? Eles estão em outra esfera, eles vão responder, não fiquem preocupados não se torturem com isso não, porque tanto é que a gente vê, outro dia eu estava até pensando, eu acho que é até a espiritualidade que está agindo, porque é tanta coisa acontecendo, que eu não sei não se não está tendo um dedinho aí. Deus queira que sim, né?
E me perdoe o pai pela arrogância. Mas, enfim, vamos pensar em nós. O que nós estamos fazendo. Por fim, meus queridos, tá? Sobre essa coisa do perdão, de perdoar, tá? De ser perdoado, eu gostaria de pedir aos irmãos que reflitam em suas vidas sobre essa necessidade. Essa estada na terra é um tempo muito curto, que tem que ser aproveitada o máximo que a gente puder. Vamos pensar melhor sobre o que estamos fazendo dos nossos dias. Vamos pensar melhor sobre as pessoas que estão no nosso convívio, o quanto nós estamos nos doando para elas, amando, enquanto dá tempo. Outro dia eu vi uma frase, a revelia, que eu achei muito interessante, é verdadeira, né? Mandar flores num funeral, quando poderia mandar flores enquanto ainda estamos em vida. É disso. Não, que valia tem mandar uma coroa de flores, depois que a pessoa se foi. Vamos falar do amor e amar aqui, enquanto estamos juntos. Depois fica mais difícil. Vamos aproveitar esta oportunidade, que é bendita. Ai, que maravilha. Se estamos aqui, ó, porque estamos tendo essa oportunidade. Quando vamos ter outra, não importa. Vamos aproveitar agora. Não vamos desperdiçar nossos tempos com besteira, não. Tanta coisa boa para fazer aí fora, gente. Não desperdiça com coisa ruim, não. Programa, literatura que não vale a pena. Procura literatura e programas edificantes. Tá certo? Não desperdicem o seu tempo com ócio. Tá entediado? Está entediado? Tem tanta coisa boa para fazer em amparo ao seu próximo, que vai te modificar, te transformar. Tá? Não, meus irmãos italianos que me perdoem, até porque a gente tem um pezinho lá, né? Esse dolce fai niente, né? Que eles adoram, né? Essa coisa maravilhosa de não fazer nada. Não é bem assim. Tá? Não, vamos dedicar o nosso tempo para o bem, para a edificação, para a melhoria, enquanto dá tempo. Acreditem, esse é o verdadeiro caminho. E assim, o querido Pai Celestial se alegra conosco. Que Jesus os abençoe, que Jesus possa ouvir suas preces e suas dificuldades e lhes guiar conforme suas necessidades, tá? Tenham um bom restinho de semana, tá? Quando retornarem para casa, retornem em paz, queridos. Que assim seja.